Olá! Finalizando a aula sobre características dos materiais, nós vamos ver a parte de deformações por cisalhamento. Então, como objetivos desta aula, nós temos relacionar o conteúdo apresentado com assuntos já abordados em outras aulas, apresentar as deformações sobre cisalhamento e aplicar os conceitos aprendidos na resolução de alguns exemplos práticos. Então, para esta aula, nós vamos precisar dos conceitos de tensões da aula 3, de deformações da aula 8, lei de Hooke da aula 8, para a gente definir as deformações por cisalhamento. Então, o que são as deformações por cisalhamento? Imagine nosso elemento infinitesimal, que nós temos agora, além das nossas tensões normais, σx, σy, σz, também as tensões de cisalhamento, tal xy, tal xz e tal yz. Essas tensões de cisalhamento, elas vão causar uma deformação, que é uma deformação de deformação desse nosso elemento infinitesimal. Então, imaginemos que a gente só tenha o tal xy e sua componente, né, a sua reação tal yx. Observe, né, o sentido das setas indicam que tanto a aresta que está superior direita como a aresta inferior esquerda, elas estão como se fossem sendo puxadas. Então, se eu olhar esse meu sólido olhando para o plano yx, eu vou ter uma deformação desse meu sólido. Aqueles ângulos retos, eles vão deixar de ser retos. Então, onde eu tinha aqui π sobre 2, ele vai ter π sobre 2 mais um determinado ângulo, que eu chamei de gama xy. Aqui, em vez de ser π sobre 2, vai ser π sobre 2 menos esse gama xy. Tá? Esse gama xy nada mais é que a nossa deformação por cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento tal xy, ele vai ser igual ao módulo G. Quem é o meu G? O meu G vai ser um módulo de elasticidade transversal do meu material. Logo a gente vai definir o que é ele, o que ele significa. Vezes aquele gama xy, né, que é o ângulo em radianos. Então, como o G ele vai ser dado em Pascal, o tal xy também em Pascal, porque essa deformação angular ela vai ser em radianos. Posso reescrever para as outras tensões de cisalhamento. Então, tal YZ é o G gama YZ, tal ZX é igual ao G gama ZX. Então, agora a gente pode ainda expandir mais ainda a nossa lei de Hooke. Então, na aula anterior, a lei de Hooke generalizada eram essas três primeiras equações. Agora, além das três primeiras equações, que eram só devido às forças normais, nós temos as deformações também, devido ao que? As nossas tensões cisalhantes. Então, nós temos 6 equações de deformação. E como que é a relação, então, entre esse meu E, o meu G e o meu Ni? Né? Como que eu meço esse meu G? O G, na verdade, ele não vai precisar ser medido. Esse meu G, ele vai ser dado pelo módulo de elasticidade E, dividido por 2 vezes 1 mais o meu Ni. Ele sempre tem essa proporção. Vamos fazer alguns exemplos? Veja um exemplo dado. Um bloco retangular de um material com módulo de elasticidade transversal G igual a 620 MPa é colado a 2 placas rígidas horizontais. Então, esse é o bloco que está aqui no meio desse sanduíche, de uma placa que está fixada embaixo e de outra placa que está colocada em cima. A placa inferior é fixa, enquanto a placa superior está submetida a uma força horizontal P. Então, eu pego essa minha placa superior e puxo de P. Sabendo que a placa superior se desloca 1 milímetro sobre a ação da força, então ela vai vir 1 milímetro aqui nessa direção, determine a deformação de cisalhamento média do material, a força P que atua na placa superior. Então, se a gente olhar o nosso sólido deformado, o que vai acontecer? Pegando um ponto F qualquer que eu tinha aqui, ele vai se deslocar de 1 milímetro. Né? Então, essa minha altura aqui de 50 milímetros, ela vai estar se deslocando aqui, né, de 1 milímetro. Então, esse ângulo, né, gama xy, que vai formar, né, entre a minha reta vertical e a reta
deslocada, né, rotacionada desse deslocamento, ele é um ângulo muito pequeno. Então eu posso dizer que esse gama xy, ele é aproximadamente o valor da tangente desse meu ângulo, porque quando os ângulos são muito pequenos, o valor do ângulo em radiano ele se aproxima muito do valor da minha tangente. E qual que é a tangente desse meu ângulo? É o cateto oposto, que é 1 milímetro, dividido pelo cateto adjacente, que é 50 milímetros. Então, esse meu gama xy é 0,02 radianos. Tendo gama, tendo g, eu consigo achar qual que é a minha tensão de cisalhamento. Minha tensão de cisalhamento vai ser o G, que é 620 MPa, então 620 10 a sexta pascal, vezes 0,02 radianos. Fazendo essa multiplicação, eu descubro que minha tensão de cisalhamento ela é 12,4 MPa. Se eu tenho a minha tensão de cisalhamento, o que é tensão de cisalhamento? É a força que eu aplico sobre a área. Então, a força que eu tenho aplicado aqui cisalhante é o meu P, e a área de cisalhamento é essa área aqui da minha placa, que é 200 milímetros por 60 milímetros, né? Então, é 12,4 vezes 10 a sexta, vezes 200, 10 a menos 3, vezes 60, 10 a menos 3. Fazendo essa conta, eu descubro que o meu P é 148,8 10 a terceira newtons, ou 148,8 kilonewtons. Entenderam o exercício? Se não, retomem ele desde o início e tentem entender, e qualquer coisa procurem o professor. Se já entenderam, vamos exercitar. Peguem os exercícios relacionados com deformações de cisalhamento e treinem os seus conhecimentos. Bons estudos!